O convidado deste Veja Entrevista é o secretário municipal de Esportes, Recreação e Lazer, Walter Feldman. Ele foi vereador em São Paulo, deputado estadual, deputado federal, é médico, mas se dedica hoje a esta área da prefeitura. Feldman, que parcela de culpa você tem pelo fato de o Brasil não ser uma potência olímpica, já que você cuida de esportes, a maior cidade brasileira? Augusto, acho que todos nós. Eu hoje acho que existe no Brasil responsabilidades compartilhadas e coletivas. Eu, por exemplo, sou deputado federal, licenciado. Recentemente escrevi até a Veja dizendo que os problemas de Brasília dizem respeito a todos. É um erro personificar, personalizar, são sistemas equivocados, em que não existe por ação ou por omissão uma mudança que signifique aquilo que é a esperança ou a vontade do povo brasileiro. Que é o caso da política esportiva. Não existe. É o caso da política. Para você ter uma ideia, eu estou há 2 anos e meio nessa função, a pedido do prefeito Kassab, também do governador Serra, para tentar identificar o que existe no sentimento popular, na alma do povo e que pode se transformar através do esporte em política pública. E o que é que existe? Eu diria quase tudo. Não dá para imaginar que o Brasil, que é um país criativo do ponto de vista não apenas do futebol, mas dessa capacidade, dessa ginga, dessa movimentação fácil, que nos faz, inclusive, campeões, apesar das dificuldades financeiras, familiares, muitos campeões fizeram no seu esforço pessoal. Não dá para imaginar como no Brasil não se construiu uma política pública na área do esporte. Chamaria do esporte público. Não o esporte do espectador que vai ao estádio para torcer, que também faz parte, e que não é também igual àquele menino da periferia que joga uma bolinha porque não tem outra atividade a fazer. É um esporte organizado pelo governo, dando oportunidade de acesso, permitindo que as vocações e talentos possam desabrochar. Nunca o Brasil fez isso, o que é um equívoco ou então uma desinteligência por não aproveitar algo que faz parte da nossa vocação. Agora, Feldman, qual seria o eixo dessa política olímpica, né, para o esporte olímpico? Alguns países usam mais os clubes, outros a universidade. O Brasil deveria fazer o quê? Bom, o Brasil hoje, 90% dos nossos atletas olímpicos vêm de clubes, portanto mantidos por recursos do setor privado. O poder público construiu há um tempo o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, que de certa forma organiza o sistema, mas não estimula, não financia de forma adequada, de tal forma que a dependência dos clubes é muito grande. Por exemplo, se não fosse um Pinheiros, nós não teríamos o destaque de medalhas, principalmente na natação, no atletismo, na ginástica que nós temos hoje. A prefeitura ajuda o Pinheiros, Walter? Não, hoje a prefeitura, só para ter uma ideia incrível, o único centro olímpico de treinamento e pesquisa do Brasil é a prefeitura que banca. Quem dirige é a Magic Paula. Nós temos lá 1.000 atletas, todos extraídos de peneiras em 10 modalidades esportivas, bancado pela prefeitura, que dá atendimento médico, odontológico, psicológico, acompanhamento, inclusive na progressão, medicina esportiva. Mas é um centro que não está acoplado ainda ao sistema de esporte olímpico do Brasil. Faz aquilo que pode. Como é que nós poderíamos mudar essa realidade, que é, na verdade, a sua pergunta e a angústia de todos nós? É criando um sistema de base. Eu fui o ano passado para a China, antes do início das Olimpíadas de Beijing. O que existe? A escola pública, ela já está pensando nesse destino olímpico. Então, existem atividades regulares, periódicas, adequadas, inclusive estudando a característica de cada criança. Você já seleciona quem tem Você identifica. potencial. Você pode, uma criança de 4 anos, identificar se ela tem uma aptidão para natação, para o tênis, para o ciclismo, 6 anos a ginástica olímpica. No Brasil isso não existe. Ou seja, uma criança que mostra a capacidade, ela vai ter... É exatamente isso que eu queria perguntar. Se eu fosse um aluno, garoto de periferia, e gostasse, por exemplo, de salto em distância, o que eu devia fazer? Os teus pais têm que estar muito atentos a isso. Você, como pai, vamos imaginar que eu seja pai de uma criança com essas características. Eu vou ter que ir à prefeitura onde terei dificuldades, porque o atletismo não é uma atividade
de relevância. Por exemplo, na cidade de São Paulo não tem nenhuma pista pública em condições de treinar atletas que tenham alto rendimento. Nós vamos construir a primeira agora. Nós estamos licitando há 1 ano e meio para construir. O Estado tem a do Ibirapuera, que faz um trabalho bastante razoável, mas não há um sistema brasileiro para captar essas crianças. Então eu teria que, por exemplo, procurar o Pinheiros. Eu teria que disparar contatos para ver se algum treinador teria interesse de pelo menos fazer um teste. Hoje existe na Prefeitura de São Paulo, no nosso Centro Olímpico, uma peneira periódica, onde nós temos atletismo. Para todos os esportes? 10 modalidades. 10. Em torno de quase 1.000 crianças e jovens. Nós fazemos peneiras periódicas, mas peneira é um instrumento meio de gambiarra. O que precisaria é você identificar a criança na sua origem e ela ter capacidade de ascensão dentro daquela especialidade. Perfeito. Terminamos aqui a primeira parte da entrevista com o secretário municipal de Esportes, Recreação e Lazer de São Paulo, Walter Feldman.